é gente que percebeu e hoje está numa ansiedade horrorosa em relação a muita coisa. Tem gente com ansiedade grande em relação a isto aí que percebeu na sua vida e não sabe como sair. E aí, enquanto não sabe, fica tomado de uma ansiedade tão grande que piora até o estado da coisa. Há outros que estão profundamente ansiosos por aquilo que é a ansiedade pagã nossa de todo dia. Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, onde passaremos as férias, enfim, que carro terei, quando conseguirei, minha casa, quando terei melhor, ou terei a própria, ou terei a segunda, quando alcançarei meus amigos que estão adiante de mim, quando meu salário será compatível com o que eu acho que seja a minha capacidade mental, profissional, intelectual, acadêmica, e bota ansiedade. Ou quando meu marido vai conseguir se empregar, porque ele está desempregado. Quando é que a gente vai conseguir aumentar a nossa renda familiar? Aí bota ansiedade. E o estômago, o órgão de choque, vai pagando a conta. É o primeiro órgão de choque da ansiedade, é o estômago. Em 90% das pessoas. Mas a ansiedade faz muito mais do que deixar você com azias inexplicáveis, dores estomacais, o estômago todo ferido de ansiedade, porque a maioria das pessoas tem no estômago o seu órgão de choque precípio da ansiedade. Por isso a ansiedade dá logo, uma das primeiras coisas que começa a gerar é má digestão, empachamento, coisas do gênero. Mas a ansiedade não se limita a gerar empachamento e dor de estômago. Ela é a mãe de praticamente quase todas as nossas doenças de pele. Alguns dos nossos cânceres são frutos de ansiedades crônicas. Algumas das nossas doenças e distúrbios mentais nasceram de ansiedades que se perpetuaram como inseguranças definitivas no nosso coração. A ansiedade é responsável pela existência de quase todos os ministérios da saúde na Terra. Porque com a ansiedade vem adrenalina em grande quantidade. A adrenalina faz derrames mortais no nosso corpo, vai gerando desordens de natureza química que vão deixando nossas células completamente histéricas e baratinadas e excitadas e loucas, células querendo conexão de internet praticamente umas com as outras. Aí começam a surgir os agrupamentos cancerígenas, começam a surgir as sociedades criminais das nossas células, são os nossos cânceres, começam a surgir os nossos capitalismos de células, que são essas células que querem sair se reproduzindo sozinhas, vão virando os tumores que nos matam ou que nos perturbam. O coração não aguenta tamanha descarga de adrenalina. E as outras desordens químicas que decorrem da ansiedade, os desequilíbrios mentais que vão surgindo porque a química cerebral se desequilibra por causa da ansiedade do que ela produz, ela exacerba uma produção um tanto única de certas formas de química e o cérebro perde o equilíbrio, e a perda desse equilíbrio vai gerar distúrbios. A alma vai ser mal interpretada, o que vai se transformar em comportamento estranho. O comportamento estranho vai gerar interpretação diferente de terceiros, que vão nos olhar de uma certa forma, que vai fixar aí sim na nossa alma a impressão de que nós somos o que o nosso comportamento descontrolado manifestou. E aí fecha o ciclo, começa a retroalimentação. Gente, hoje eu acordei pensando, pela enésima vez na minha existência,
Sobre a razão pela qual Jesus disse: não andeis ansiosos de coisa alguma. É algo extremamente sério. Ele diz, você está vendo aí, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Voltem para mim. Tem muita gente que pensa que isso é um mandamento moral. Nenhum dos mandamentos de Jesus são morais. Todos os mandamentos de Jesus são éticos. Moral tem a ver com a horizontalidade dos acordos de uma sociedade. Por isso o nome é moral, porque vem de maioria. Moral é maioria, é o acordo da maioria. Quando você diz que um cara é imoral, muitas vezes, em relação a alguns comportamentos, você está dizendo ele foge do acordo tácito da maioria. Por isso, muitas vezes, já se chamou de imoral quem não estava fazendo nada aético. Ao contrário, muitas vezes, quando você faz certas coisas éticas, uma certa sociedade que tem um outro acordo chama você de imoral. Porque você está sendo ético. Para a sociedade de Jesus, de fariseus, moralistas, Jesus era imoral. Toda vez que ele era ético. O que é ser ético? Já que ser moral é ser um ser da maioria. Ser ético é ser um ser da consciência. Ética vem de ethos. Ethos é a coisa em si que garante a minha cobertura. Olha onde eu estou. Eu estou aqui, sobe, jovem, ou alguém. Eu estou sob uma ética. Sob um telhado que favorece a vida. Por que esse telhado está aqui? Porque daqui a pouco vem um sol forte, que seria desfavorável a nós. De modo que ética e lei da vida, do ponto de vista do Novo Testamento, são a mesma coisa. Olhe para Jesus agora. Quando, por exemplo, ele cura em dias de sábado, os observadores religiosos e moralistas diziam blasfêmia, heresia. Ora, blasfêmia e heresia para um fariseu equivale a indecência contra Deus, imoralidade contra os céus. E é uma imoralidade porque rompe um acordo que a maioria aceitou. No sábado não se cura. Estabeleceram os rabinos, mestres, líderes, pastores, sacerdotes de Israel. Aí Jesus contraria a regra e cura no sábado e ensina. O que é mais importante, a moral ou a ética? O que é mais importante, a moral ou a ética? Pela moral, Jesus não curaria ninguém em dia de sábado, porque era o acordo. Não só era o que eles fizeram ser a interpretação errada e errônea da lei, mas aquilo se tornou um acordo generacional. Nada se fazia em dia de sábado. Não se podia fazer esforço de natureza alguma, nem que fosse para salvar. Que o perdido esperasse o primeiro dia útil chegar. Era um acordo moral. Agora, isso é absolutamente aético. É anti-vida. É anti-Deus. É anti-humano. Mas é totalmente moral. Completamente aético. De modo que o Evangelho não é moral.
O Evangelho propõe a casa. Propõe, ame-se a si mesmo, isso é ética. E ao seu próximo como a você mesmo, isso é ética. Ética é, na sua relação, construa vida. Nem por um segundo obedeça a um ditame da morte. Se você é um ente da ética, da vida. Nem por um segundo. Porque Jesus só se pôs debaixo do establishment moral dos seus dias quando não tinha ninguém morrendo e nada a ser perdido. Então, como ele não era um rebelde sem causa, como ele não era um anarquista de plantão, como ele não era um adolescente louco querendo chocar todo mundo, escandalizar, ele aceitava as regras do jogo. É assim que é, assim que é. Não tem, a vida não está em perigo hoje, nesse momento, desse modo, sob essas convenções circunstanciais. Agora, bastava que se introduzisse um elemento de vida ou morte dentro da calmaria da moralidade circunstancial, que ele agitava tudo e introduzia a ética da cura, a ética do milagre, a ética do perdão, a ética da misericórdia, a ética do acolhimento, a ética da confrontação, porque ética é o que faz a vida possível. É a escolha pelo significado superior a qualquer outro acordo. Sobre todos os acordos humanos vem a santidade da vida. Isto é ética. Agora veja, por que você anda ansioso? A gente anda ansioso frequentemente por causa da moral, do acordo da maioria. Até, por exemplo, os desafios de sucesso aos quais você se submete acabam sendo acordos morais, porque se a maioria diz, com a idade tal você tem que ter feito isso, com a idade tal você já tem que ter alcançado isso, com a idade tal você já tem que ter casado, com a idade tal você já deveria ter filho, com a idade tal você deveria ser assim. Sim. E você se submete a isso, você vai viver profundamente angustiado, ansioso, competindo com os outros, se comparando, vai acabar vivendo, se tornando invejoso pela comparação, vai adoecer de todas as formas de ansiedade, cumprindo o acordo da maioria, portanto, a obsessão moral da geração, contra a ética, contra a vida, contra a sua vida. Por isso, eu repito, quando Jesus disse, não andeis ansiosos de coisa alguma, que está aí em Mateus 6, que é uma das falas mais longas de Jesus sobre um único tema, uma das falas correntes, contínuas, mais longas sobre ansiedade. Ele não estava nos ensinando nada moral, não tem nada a ver com nenhuma veneta de Deus, tipo, detesto gente ansiosa. Não. Deus ama os ansiosos. Ele, como pai, apenas me pede a dizer a você, como irmão, que você não ande ansioso de coisa alguma, porque a ansiedade é burra. Primeiro, porque a ansiedade não consegue trazer nada de um futuro suposto e ficcional para o dia de hoje. E nada do que eu faça na perspectiva da projeção da minha angústia sobre o que será o futuro alterará tal futuro, nem melhorará tal futuro. Em segundo lugar, porque a ansiedade me envenena. Supostamente a gente fica ansioso, preocupado com a vida. E é justamente a ansiedade que mais tem o poder de envenenar a minha vida e acabar com a vida que eu digo que quero preservar. Olha como é doido o processo.
Porque eu quero preservar a minha vida, eu ando ansioso por causa dela. E porque eu ando ansioso por causa dela, eu a enveneno. Sim. E a enveneno de muitos modos. A enveneno, por exemplo, mentalmente, porque a ansiedade emburrece. A ansiedade gera vícios de pensamento, a ansiedade é repetitiva. A ansiedade trabalha em círculos que não sabem se quebrar. Ela é continuamente um processo de obsessão, de fixação temática opressiva na mente. Então ela mata a criatividade. A paz é que é criativo, o descanso é que é criativo, o ócio confiante é que é altamente criativo, porque quem anda em paz contempla um mundo aberto, com todas as alternativas de pensamento, porque a angústia é que fixa o olhar num ponto só, assim como a ansiedade. Em terceiro lugar, a ansiedade é completamente burra, porque enquanto você anda ansioso, você despende as energias mais preciosas para aplicar de modo prático naquilo que existe no dia chamado hoje. E que precisa de soluções hoje, sem ansiedade. Enquanto eu projeto o olhar expectante num futuro que não existe, eu dreno 90% das energias úteis para o pão de cada dia, para as relações de hoje. Por isso Jesus disse, não andem ansiosos de coisa alguma, porque também basta a cada dia o seu próprio caso, o seu próprio mal, sua própria preocupação, sua própria realidade daquele dia. Soluções do dia lhe bastam. E quando você pensar no futuro, não o faça com ansiedade, mas apenas com esperanças confiantes, descansadas no amor de Deus. A ansiedade é burra, mas muito, muito burra, porque, sobretudo, ela é a pior inimiga da fé, na sutileza da sua expressão. Porque, na realidade, o que é a ansiedade senão medo? Medo sutil. É um medo que se disfarça de insegurança, ou é um medo disfarçado de previdência? É um medo disfarçado de bom senso preventivo? É um medo tomado de angústias responsáveis por si e pelos outros? O que é ansiedade? Ansiedade é neurose. Neurose profunda, sutil, desgraçadamente dissimulada, insidiosa na alma, com o poder de se psicotizar e se psicossomatizar na existência da gente. E mais, a ansiedade também é burra porque ela destrói relacionamentos. Uma pessoa ansiosa vai ficar distraída. Distraída da mulher, distraída dos filhos, distraída de tudo. Não dá para se concentrar em relacionamentos quando você está tomado de ansiedade. A ansiedade só se relaciona com o que não existe, com a neurose de um futuro que não chegou. E enquanto isso, os vínculos do presente não acontecem. Acontecem apenas com você olhando para a pessoa sem enxergá-la, virando-lhe o ouvido sem escutá-la, presente sem que ela sinta a realidade da sua atenção. Porque a ansiedade é ladra de todas as atenções do amor de hoje, dos cuidados de agora. Ansiedade. Presente em todo mundo. Tem hoje aqui, por exemplo, pastor morrendo de ansiedade.
Mas meteram na cabeça dos religiosos que ansiedade pelo pastorado, pelo ministério, ansiedade pela igreja, ansiedade pelo que o povo chama de causas e coisas e obras de Deus, que são essas feitas entre quatro paredes, com timbre eclesiástico, que por isso a gente pode viver ansioso. Aí eu encontro gente com a mão gelada, mulher de pastor que você cumprimenta a mão dela, mão gelada de ansiedade, gelada. Quantas vezes, meu Deus, no curso de décadas, eu ouvia os colegas pastores chegarem para mim dizendo: Caio, eu não sei por que meu pé é tão frio, eu suo tão frio. Pastores sérios que inevitavelmente sofrem uma diarreia domingo de manhã quando pensam que vão ter que encontrar diácono opressivo, presbítero com cobrança, aquela ansiedade doida. E a ansiedade do sermão, da preparação da pregação, o desespero desses negócios. Mas para isso eles acham que há uma permissão divina para viver ansioso disso, pelo dinheiro que acham que a igreja tem que ter, que tem que levantar. Ou seja, que fica, eu estou falando aqui de pastor bom, de coração bom. Safado não pensa nisso não. Mas pastor de coração bom fica pensando que é pecado ele ficar preocupado com o dinheiro pessoal dele, mas se ele morrer de preocupação pela grana que a igreja tem que levantar, está tudo bem, porque é a obra de Deus. Então o modo dele se preocupar também com o seu dinheiro, sem dizer que é com o dele que ele está preocupado, é se preocupar com o dinheiro que a igreja tem que se levantar, que é de onde vem o dele também. Só que ele não precisa sofrer a crise moral de pensar que, em primeiro lugar, a ansiedade existe por causa dele, naquele caso. Então se transfere para a obra de Deus, porque ficar ansioso por aquilo que eu chamo de obra de Deus não é algo que vai fazer mal ao meu ser. Ora, se eu ficar ansioso por Jesus, vai fazer mal ao meu ser? Se eu ficar ansioso por Deus, vai fazer mal ao meu ser? Eu nunca fui um cara ansioso. Nunca fui esse tipo de ansiedade, que será, dia da manhã. Meu Deus, eu passei até muito tempo da minha vida perguntando se eu era irresponsável ou se eu tinha aprendido de fato a confiança. Porque eu não consigo me afligir com 98% das coisas que desespera meio mundo. Não consigo. Mas eu já sofri de ansiedades por Deus. Já? Meu Deus. Olha, de 1974, que foi quando... Não, um pouco antes. Foi logo 3 meses depois da minha conversão. Começou a minha ansiedade por Deus. Ansiedade de querer provar Deus, como se eu pudesse sair entrando de braçada do Santo dos Santos e agarrá-lo no tapa. Era uma forma de ansiedade que me fazia mergulhar nos jejuns de 5 dias, sem comer, sem beber, mergulhando. Eu quero, fala comigo, ouve a minha voz. E Senhor, ansiedade por ser útil aos céus. Então eu tinha que pregar não sei quantas vezes por dia, 13 vezes por dia. Eu não tinha que ter direito a sono. Era pecado querer dar um cochilo, era pecado cansar. Aí eu fiquei assim muito tempo, graças a Deus, os meus filhos mais velhos, o Círio e o Davi, foram preservados pelo fato de que, apesar disso tudo, eu era puro amor para com eles. Porque, do contrário, eles estariam pagando um preço enorme, porque eu era tomado por uma ansiedade por Deus, que um dia, já em 1978, eu andando sozinho pelo centro de Manaus, no tempo em que a Zona Franca fechava de meio-dia às 2 da tarde, para o pessoal ir em casa almoçar e voltar, quando Manaus não tinha rush. Eu gostava de andar no centro da cidade naquela hora porque eu não encontrava com ninguém vinha em cima de mim, eu era já muito conhecido na cidade toda, e eu andava ali, porque eu tinha uma obsessão. Eu andava para orar pela cidade do centro,
E andando e orando, andando e orando. Eu conhecia todo mundo e orando. Mas com que ansiedade. Até que nesse dia eu vinha na rua principal da Zona Franca, ali bem no centrinho dela, andando, quando eu senti que eu estava na iminência de enlouquecer de ansiedade. De enlouquecer. Eu quase senti uma dissociação se estabelecer na minha mente. Eu parei no meio da rua e disse, não, tem alguma coisa errada com a minha espiritualidade. Porque Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como ao mundo a dar. Não é possível que ele tenha passado pela terra, sentindo a angústia ansiosa por Deus que eu sinto de dia e de noite. E estranhamente, no meio da cidade de Manaus, eu parei e falei, Deus, eu sou teu filho, tu me conheces. De hoje em diante, eu não vou mais gritar com os céus. Eu não vou fazer mais nada. Eu sou e eu creio. E descanso na fé. E toma conta e me enche do teu espírito. Porque não adiantava eu ver todo o fruto da graça de Deus em tudo que eu fazia e já em tudo que eu me tornava em mim mesmo. Como eu tinha me convertido num ambiente pentecostal, eu sofria daquela ansiedade pentecostal de que tinha que ter sinal, prodígio, maravilha o tempo todo. Tinha que ter visibilizações desse poder, confirmando a palavra de maneira quase que industrial, embora eu não fosse um ente industrial, eu jamais pudesse vir a ser por causa da minha consciência, mas eu queria aquela intensidade que alma nenhuma suporta. Prestem bem atenção, alma nenhuma suporta viver aquela intensidade ansiosa por Deus, por milagre. Você adoece do mesmo jeito. Meu pé estava gelado como Alasca. Minhas mãos frias, eu sou um cara quente, sempre fui. Mãos quentes, pés quentes. Tem uma emanação de um calor dentro de mim forte. Todo mundo que me pega diz, meu Deus, você tem uma usina de um negócio que mesmo no frio está quente. E eu estava tudo gelado. Foi tomar aquela decisão e determinar em mim mesmo que eu não andaria mais ansioso por ministério nenhum, nem pelo meu, nem por coisa alguma, e a paz veio e o fluir das coisas começaram a acontecer. Eu não vim para cá hoje para dizer isso, eu ia falar 1 minuto ou 2 sobre isso, acabou que eu já estou falando, sabe lá quanto tempo a esse respeito. Mas se foi assim, deve ter sido útil para alguém e eu espero que tenha sido de coração. Em nome de Jesus.